Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme, grande prazer da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, que eu venho até a vocês partilhar com a série de mensagem que nós estamos sobre Satanás e as suas características nesse penúltimo final de semana do ano de 2023. Haja visto que a gente está perto de começar um novo ano, por isso é de suma importância, meu amigo, minha amiga, que tanto eu como você, a gente se posicione, a gente saiba e decida o que a gente quer da nossa vida. Haja visto que nós vivemos dias difíceis, vivemos dias complicados. Esse recente ano que está a terminar, aconteceu muitas coisas ruins na vida de muitas pessoas que perderam membros da sua família, pessoas que perderam muitas coisas que haviam projetado. Por isso, meu amigo, minha amiga, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração, aceita Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e se decida em ter um compromisso com Deus, porque Deus ele quer ter compromisso com vocês. Essa quinta parte da série de mensagens que nós chamamos sobre Satanás, as suas características, é pesada. Por quê? Porque o Espírito me iluminou durante a semana, ainda quando eu estava a preparar essa quinta parte, sobre as estratégias que Satanás ele faz, que é para as pessoas, que é para aprisionar as pessoas, e as pessoas não conseguirem assim, então se decidir se voltar para Deus. Eu vou fazer oração. Assim que eu fizer oração, vamos então ouvir essa quinta parte. E se o Espírito falar com você, não hesite em dar like, em fazer comentário, em partilhar. É aquilo que eu falo sempre, que o missionário não passa mais do que um instrumento usado nas mãos de Deus, porque o nome tem que ser exaltado e glorificado, não é o meu nome, não é o seu nome, não é o nome de nenhuma denominação evangélica ou um outro grupo eclesiástico. O nome tem que ser exaltado, é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Pai deu a Ele todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. Vou fazer a oração em seguida, então vamos ouvir essa quinta parte sobre a série de mensagens que a gente está sobre Satanás, as suas características. Amém? Feche os olhos, eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela sua infinita graça, pela sua misericórdia, pelo momento singular que o Senhor me concede de partilhar com essa pessoa, essa quinta parte da série de mensagens sobre Satanás, as suas características, que o Senhor me iluminou durante a semana, para que essa pessoa, se ela venha se posicionar, ela venha decidir em seguir ao Senhor. Haja visto que o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos, a mente e o coração dos filhos dos homens. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Santo Deus, tudo que eu te peço para este dia, que o Senhor tome a direção dessa mensagem, destes minutos que o Senhor estará ministrando através de mim, que a minha matéria humana, que o meu ego seja reduzido a pó e que o teu Espírito fale por intermédio de mim. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas a unção que está sobre vós, Ele vos ensinará e falará ao vosso respeito. Toma a direção desta mensagem. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga para o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa quinta parte da série de mensagens sobre Satanás, as suas características, está em 5 textos da Antiga Aliança e o 6º no Novo Testamento. Os 5 textos que a gente vai ouvir se encontram no 2º livro do Pentateuco, escrito por Moisés, livro de Êxodo, capítulo de número 8, glória a Deus, versículo de número 25, diz o texto sagrado. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse, ide oferecer sacrifício ao vosso Deus, porém nesta terra. O segundo texto está no mesmo livro de Êxodo,
no capítulo 5, glória a Deus, versículo de número 9, diz o texto sagrado: agrava-se, Faraó falando, agrava-se o serviço sobre esses homens, para que neles se aplique, e não dê ouvidos às suas palavras ociosas ou mentirosas. O terceiro está no capítulo 8, vamos voltar de novo no livro de Êxodo, no capítulo 8, no versículo de número 28, diz o texto: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe, orai também por mim. E o quarto texto está no capítulo 10, deixa eu abrir aqui de Êxodo, Êxodo capítulo de número 10, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor, versículo de número 11, diz o texto sagrado, Faraó falando para Moisés: não há de ser assim, ide somente vocês os homens e servi ao Senhor, pois é isso que pedis. E os oficiais de Faraó expulsaram da presença de Faraó. E o quinto texto está no capítulo 10, versículo 25, diz o texto sagrado: respondeu, versículo 24, então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. E o último texto que vai confirmar esses 5 textos que nós acabamos de ouvir está na Nova Aliança, no Evangelho de Mateus. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo número 4, versículo de número 9. Satanás falando para Cristo, ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para esta quinta parte sobre a série de mensagens que nós estamos sobre Satanás e as suas características, a quinta parte ela tem como tema as suas propostas indecentes. Antes de falar sobre seis propostas indecentes que o Espírito do Senhor me iluminou sobre que Satanás ele faz, que a maioria tem caído na cilada, vamos apenas só um pouco de conhecimento. Na tipologia bíblica, o Egito simboliza ou representa o mundo. Faraó representa ou simboliza Satanás. Os capatazes ou os oficiais de Faraó representam os demônios ou os espíritos malignos. A escravidão representa o pecado. E Moisés representa uma simbologia de Cristo no Antigo Testamento. Sendo assim, vamos para as 6 propostas indecentes que Satanás ele faz nas pessoas, que é para não se voltar a Deus, e que infelizmente a maioria tem caído nessa cilada, e a maioria tem perdido a sua vida e tem perdido também a sua salvação. A primeira proposta nós encontramos no livro de Êxodo, no capítulo 8, versículo número 25, Faraó falando para Moisés: olha, então disse Faraó: ide servir ao Senhor vosso Deus, porém aqui nesta terra. Nós vimos que na tipologia bíblica, meu amigo, minha amiga, o Egito ele representa e simboliza o mundo. Não dá, meu amigo, minha amiga, para nós seguir a Deus ou para nós ser cristão, servindo a Deus ou adorando a Deus no mundo. Você vê que hoje o mais difícil não é as pessoas irem para a igreja, não é as pessoas congregarem numa denominação evangélica. Satanás ele até deixa as pessoas frequentarem as igrejas, fazerem parte de muitos grupos, de muitos segmentos, mas sem compromisso com Deus e com a sua palavra. Não dá para adorar e servir a Deus, meu amigo, minha amiga, sendo um cristão, um crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo. Não dá para adorar e servir a Deus vivendo uma vida de pecado, fazendo aquilo que contradiz a palavra de Deus. Se eu e você queremos servir a Deus, nós temos que nos posicionar
em abandonar o mundo. Essa palavra mundo, na linguagem bíblica, significa sistema dirigido e governado por Satanás. O sistema que está debaixo do pecado, que faz com que as pessoas elas vivam a vida de maneira irregular, fazendo aquilo que a palavra de Deus abomina, que a palavra de Deus condena, que é viver uma vida de pecado. E a escravidão, que na tipologia bíblica representa ou simboliza o pecado. Não dá que é para nós servir a Deus, meu amigo, minha amiga, e viver no pecado. Não dá para nós adorar e servir a Deus fazendo as coisas que esse mundo oferece. A palavra de Deus diz que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Se você quer se libertar ou ser livre das cidades de Satanás, você não pode adorar e servir a Deus no mundo. É isso que Faraó falou para Moisés: e de servir ao Senhor vosso Deus, porém aqui nesta terra, no Egito, que significa o mundo. A segunda proposta indecente que Satanás faz, nós encontramos no capítulo 5, no versículo 9 de Êxodo. Faraó ele falou para Moisés, quando ele se apresentou para ele, dizendo o seguinte: olha, agrava-se, falando para Moisés e para os oficiais de Faraó fazerem com o povo de Deus, agrava-se o serviço sobre esses homens para que neles se apliquem, não dê ouvidos às palavras ociosas ou às palavras mentirosas. A segunda proposta que Satanás faz e que infelizmente a maioria tem caído nessa cilada que Satanás tem feito, é nos encher de trabalho. Você vê que quando Moisés foi falar para Faraó que Deus havia dito que é para libertar o povo, Faraó ele disse: olha, agrava-se o serviço sobre esses homens para que neles se apliquem, pois eles estão ansiosos, estão querendo, dizendo, vamos ir servir ao Senhor nosso Deus. Olha, Satanás ele faz isso até hoje. Olha, uma das grandes desculpas que as pessoas têm dado, que é para não se voltarem para Cristo, que é para não se dedicar à vida cristã, é que elas estão ocupadas com muitas coisas, com muito trabalho. E é isso que Satanás ele quer. Ele quer que você trabalhe além do normal, faça horas extras além do normal, mas que você não tenha tempo, que é para ouvir a palavra de Deus, que é para ler a palavra de Deus, que é para devocionar o teu tempo para Deus. Satanás ele tem enchido as pessoas de serviço, de trabalho, para que as pessoas não tenham tempo, meu amigo, minha amiga, de se voltar para Deus. E essa tem sido uma estratégia que infelizmente Satanás ele tem conseguido. Por quê? Porque a grande massa da população mundial que não são cristãs e que não querem e que têm tido dificuldade de se voltar para a vida cristã, é que elas estão ocupadas com muito serviço. E é essa estratégia que Satanás ele tem usado na maioria das vezes, que é para as pessoas não se voltarem para Deus. Satanás ele quer que você trabalhe como escravo, seja escravo do seu serviço, que você não descanse, que é para assim quando você morrer, a sua alma ser candidata à condenação eterna do fogo eterno. Por isso que o trabalho, as ocupações além do normal, tem sido uma das propostas indecentes que Satanás ele tem conseguido realizar na vida de muitas pessoas, que é para pessoas que não têm tempo, que é para orar, que é para congregar, que é para pregar a palavra de Deus, que é para ouvir a palavra de Deus, que é para se examinar assim mesmo, para ver se ela está firme na fé. E essa segunda proposta tem funcionado na vida de muitos. Quantas são as pessoas que não conseguem se voltar para Deus porque elas estão atarefadas demais com serviço? Trabalhar é bom, meu amigo, minha amiga, mas só que o ser humano não é matéria. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Você vê que Deus criou os céus e a terra em 6 dias. No 7º Deus descansou, dando para nós uma lição da importância do descanso. Porque o sabático, o dia de descanso, ele tem que ser dedicado ao Senhor. Mas infelizmente Satanás tem agravado a vida das pessoas com muito trabalho, fazendo com que as pessoas não tenham tempo de se voltar para Deus. E a terceira proposta indecente que Satanás faz está no versículo 28 de Êxodo capítulo 8. Faraó lhe fala para Moisés: ok, então disse Faraó, ide servir ao Senhor vosso Deus no deserto, porém saindo
Não ide, não vades muito longe e orai também por mim. Parece engraçado. A terceira proposta, meu amigo, minha amiga, que Satanás ele tem feito, e essa também tem funcionado muito, principalmente na vida das pessoas que frequentam igrejas. Satanás ele não quer que você vá longe no relacionamento com Deus. Satanás ele quer que você tenha uma vida cristã superficial. O que é isso, missionário? Você vai para a igreja de vez em quando te dá na telha, quando te dá na cabeça, mas você não ora, você não estuda a palavra de Deus, você não lê livros que falam de Deus, ou seja, você não se aprimora, você não se aprofunda no conhecimento de Deus, você não devociona, você não consegue orar mais de 1 hora, de 2 horas, você não consegue se aprofundar em Deus. Satanás ele disse através, porque Faraó representa uma simbologia de Satanás, ele falou para Moisés orar, porém saindo não vades muito longe. Satanás ele não quer que você se mergulhe em Deus, porque o relacionamento com Deus, se você não sabia, meu amigo, minha amiga, a vida cristã ela é progressiva. É por isso que Paulo ele falou dizendo o seguinte, que para os cristãos resplandecendo de glória em glória. No livro de Provérbios ele diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe o que significa dizer que a vida cristã é um caminho, um rumo ao infinito. Deus ele quer se manifestar em você. Deus quer falar com você. Deus quer te ensinar e te revelar coisas novas. Mas para isso acontecer, você tem que se mergulhar. Satanás, você vê que através de Faraó, ele até deixou o povo sair. Mas disse, olha, porém saindo não vades muito longe. E infelizmente essa proposta tem funcionado. Quantas são as pessoas que frequentam igrejas, que nunca leram a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, que não estudam a palavra de Deus além do normal? Porque você vê que Satanás até quer que você vá, mas ele não quer que você se aprofunda. Sabe por quê? Porque ele sabe que se você começar a estudar a palavra de Deus, além do normal, reservar tempo, devocionar, orar mais, estudar mais, ler mais livros que falam de Deus, você irá se transformar uma forte ameaça para ele. Por isso essa é a terceira proposta, que você não vai longe com Deus. A primeira proposta é que você adore e serva a Deus no mundo. A segunda proposta é te encher de trabalho para que você não tenha tempo com Deus. A terceira proposta é que você não vai longe no relacionamento com Deus. E a quarta proposta nós encontramos no capítulo 10 de Êxodo, versículo 11. Faraó ele falou para Moisés, dizendo assim, olha, e de servir ao Senhor vosso Deus, e de somente os homens, porém os expulsaram da presença de Faraó. A princípio, no versículo 9, 8, que são os precedentes, Moisés ele havia dito para Faraó, nós iremos de ir com as nossas mulheres, com as nossas filhas, e oferecer sacrifício ao nosso Deus. Mas Faraó disse, não, vai só vocês homens, as mulheres e as crianças, fiquem aqui no Egito. Meu amigo, minha amiga, a quarta proposta de Satanás que ele faz, Satanás ele não quer, ele quer simplesmente que você sirva a Deus sozinho, mas não quer que a sua família venha com você. Ele não quer que a sua família se volte para Deus. O apóstolo Paulo, tomando pelo Espírito Santo, na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 5, versículo número 8, ele declara o seguinte, olha, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os membros da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. No livro de Atos, no capítulo 16, que fala sobre Paulo e Silas, quando eles foram libertos da prisão, e o carcereiro veio ter com Paulo na prisão, disse, o que tenho que ser, o que tenho que fazer para ser salvo? Paulo declarou, diz o seguinte, lá, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A vontade de Deus não é simplesmente que você, a gente seja salvo. Deus ele quer que os membros da nossa família, eles sejam salvos. E nós vemos aqui que a vontade de Satanás é aprisionar as nossas famílias. Ele até deixa você ir para a igreja, mas ele faz tudo que é para prender os teus filhos nas drogas, a tua mulher no adultério, o teu marido nos vícios. Ele faz de tudo que é para aprisionar, para mexer na nossa estrutura familiar, para que a gente seja salvo e não
a nossa família. A nossa família, meu amigo, minha amiga, assim como nós, eles também têm que ser salvos, eles também têm que ter acesso à pregação do Evangelho. No livro de Deuteronômio, Deus ele falou para Moisés, lá, chame o povo, os homens e as mulheres, para que se reúnam, para que todos ouçam a minha palavra e temam o meu nome. A vontade de Deus é que eu, você, a nossa família inteira também venha ter acesso à salvação da vida eterna. E a quarta proposta que Satanás faz é exatamente isso lá, mexer na nossa estrutura familiar, na nossa família, para que eles não se voltem para Cristo. E a quinta proposta está no capítulo 10, versículo 24 de Êxodo. Faraó ele fala para Moisés o seguinte, olha, e de servir ao Senhor vosso Deus, porém fico os vossos rebanhos e o vosso gado. A quinta proposta, meu amigo, minha amiga, Satanás ele não quer que nós honramos a Deus com os nossos bens. Satanás ele até deixa as suas virem por evangelho, mas eles não querem que as pessoas façam contribuição. O que é isso, missionário? Usar o dinheiro que Deus te deu, talvez para dar oferta numa igreja, para contribuir, para ajudar um grupo de missionários, para fazer caridade. Satanás não quer que nós usamos os recursos que são o dinheiro que Deus nos dá, que é para nós financiar a obra de Deus. Ele quer prender as nossas finanças para que assim a gente não venha servir a Deus, honrar a Deus com nossos bens. Só que Moisés havia dito bem claro para Faraó que não irá de ficar aqui no Egito nem sequer uma unha. Nós iremos para o deserto servir a Deus com nosso gado, com nosso rebanho. A vontade de Deus é que a gente honre a Ele, sirva a Ele com nossos bens. E a sexta e a última proposta, essa é violenta. Essa é muito violenta e felizmente essa sexta proposta a maioria tem caído. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo de número 9, sobre a tentação de Jesus, Satanás ele declarou para Cristo o seguinte, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. A sexta proposta, que é a última, meu amigo, minha amiga, é adorar e servir a Satanás. Você vê como é que Satanás ele é estúpido, ele é sujo, ele não tem vergonha na cara. Sabe para que ele fez essa proposta? Para o Filho de Deus, para o Yeshua, o Hamashia, o Messias, o ungido de Deus. Ele havia feito essa proposta violenta de lhe adorar e de servir. Ele declarou para Cristo, olha, nós não precisamos brigar. Tudo isso te darei se prostrados me adorarem. E Cristo diretamente ele refutou, ele negou essa proposta, dizendo o seguinte, vai-te Satanás. Só o Senhor teu Deus adorar, só ele prestarás culto. Só que, meu amigo, minha amiga, essa sexta proposta, a maioria tem caído. Quantas são as suas, os homens, as mulheres, que é para ter, vou começar aqui nas figuras públicas, nas figuras que têm sido como modelo, que é para encaminhar a juventude mundial e muitos homens, muitas mulheres à perdição, que tem pacto com Satanás. Quantos são os homens e as mulheres? Até poderia citar nomes, mas até por uma questão ética, em respeito à personalidade humana, não vou citar nome de nenhuma figura, mas você conhece cantores, músicos, figuras populares, figuras que estão na mídia social, que têm arrebanhado, que têm levado a juventude inteira a viver uma vida podre, suja e imoral, que fizeram um pacto com Satanás. Você conhece pessoas, homens e mulheres, que cantam músicas profanas, músicas imorais, músicas que não têm coisas boas, mas que eles têm conseguido levar, atrair a maior parte das pessoas. Sabe por quê? Porque essas pessoas que a juventude seguem, que a maior parte das pessoas seguem, que até tem, que você talvez tem música de pessoas que fizeram um pacto cabeça com Satanás, que você gosta de ouvir, te dá prazer, dá satisfação, não. Pessoas que cantam músicas profanas, falando palavrões, blasfemando de Deus. Você ouve falando de ofensas, você ouve as músicas dessas pessoas, mas só que você não sabe uma coisa, meu amigo, minha amiga. Essas pessoas, elas fizeram um pacto com Satanás, elas adoram, elas servem a Satanás.
Inclusive até alguns vão muito longe, por quê? Porque alguns eles colocam a vida deles em risco. Quantos são os cantores que você conhece que morreram cedo? Mas você não sabe o que fez com que ele morreu cedo. Alguns comeram vísceras, corpos, partes de corpos humanos. Outros comeram fezes, que é para conseguir sucesso, que é para conseguir a fama. Quantos são os homens e as mulheres que têm desejado pessoas que não são seus cônjuges, que têm relacionamento com outras pessoas, mas como a pessoa sentiu a atração, vê aquela pessoa com uma aparência física agradável, a pessoa quer possuir aquela pessoa na força, o que ela faz? Ela vai, consulta um feiticeiro, um bruxo, faz pacto, faz aliança com esse feiticeiro e adora e serve a Satanás, que é para conseguir aquilo que a pessoa quer. Essa proposta, a maioria tem aceitado. Eu, quando falo a maioria, estou a falar os famosos que você e eu, a gente conhece. Me vi imagem na mente de homens e mulheres que são conhecidos, que são figuras mundiais pop, que as pessoas têm imitado a sua forma de falar, a sua forma de vestir, a sua forma de... Inclusive até homens e mulheres que têm se inspirado em cantoras que fizeram cabeça e pacto com Satanás, em cantores que adoram e servem a Satanás. E esses cantores, eles falam publicamente, mas como as pessoas elas estão embriagadas com o vinho do inferno, do pacto que essas pessoas fizeram, então as pessoas vão lá e aceitam essa proposta de Satanás. Cristo, ele negou essa proposta, que é uma proposta indecente, violenta. Eu conheço aqui a história de atrizes que começaram carreira, que estavam a começar bem a sua carreira. Elas fizeram um pacto que é para seduzir muitos homens. Quantas são as famosas que viraram um instrumento nas mãos de Satanás? Porque quando os homens que não conhecem Deus olham para aquela atriz, olham para aquela famosa, ou vice-versa, mulheres olham para aquele homem que tem pacto cabeça com Satanás. Ah, eu gostaria de ser mulher do fulano, eu gostaria de passar uma noite com fulano, com a fulana. Mas só que aquele fulano que você está a cobiçar porque viste na revista, ele tem um rosto bonito, um cabelo bonito. Essa pessoa, ela tem pacto com Satanás, ela adora e serve Satanás. Por isso que Satanás falou para Cristo, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. É uma proposta violenta. Cristo falou, vai-te, Satanás. E a maioria tem caído nessa cilada. Essas são as 6 propostas que Satanás ele tem feito, que é para destruir o planeta Terra, que a maioria dos homens e as mulheres tem caído. A primeira, adora e serve a Deus no mundo. A segunda proposta, te encher de trabalho, que é para você não ter tempo de servir e adorar a Deus. A terceira proposta, sai do Egito, mas não vai muito longe, ou seja, não mergulha em Deus, não se aprofunda em Deus, não estuda, não devociona, não vai além do normal com Deus. A quarta proposta, mexer na nossa estrutura familiar, fazer com que a nossa família não se volte para Deus, não leve a vida cristã, somente nós viemos ser salvos. A quinta proposta, fazer com que a gente vai para servir a Deus, mas não dá dízimo, não faz oferta, não contribui para um trabalho social de caridade para a obra de Deus. E a sexta proposta, que é a mais violenta, adorar e servir a Satanás. Meu amigo, minha amiga, na tipologia bíblica nós vimos que o Egito simboliza o mundo, Faraó representa Satanás, os capatazes dos oficiais de Faraó representam os demônios e espíritos malignos que têm aprisionado a vida das pessoas. A escravidão representa o pecado que tem aprisionado a vida de muitas pessoas. E Moisés no Antigo Testamento que tipifica e representa Cristo. Espero que essa quinta parte sobre as propostas indecentes de Satanás possa nos ajudar para refletir e para a gente analisar o que Satanás ele está a fazer, que é para as pessoas não serem cristãs, que é para as pessoas não voltarem para Deus. Não é à toa que Cristo falou que Satanás é o príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, ele declara que o Deus deste século, fazendo referência a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus.
Obrigado, Santo Deus, por essa quinta parte que o Senhor falou por intermédio de mim sobre as propostas indecentes de Satanás. É bem verdade, Santo Deus, que Satanás ele tem feito do que para aprisionar as pessoas, fazendo com que elas, Santo Deus, venham a adorar e servir ao Senhor neste mundo, encher a cabeça, a mente delas cheia de trabalho, para que elas não tenham tempo de mergulhar, de servir ao Senhor. Terceiro, de não se aprimorar, se aprofundar em Deus. Quarto, mexer na estrutura familiar, fazendo com que somente as pessoas venham ser salvas, as suas famílias não venham ser salvas. Quinto, impedir com que as pessoas não sirvam ao Senhor com os seus bens, aprisionando os seus bens. E a última e a sexta, fazendo com que as pessoas venham adorar e servir. Que essa mensagem possa iluminar e ajudar essa pessoa a refletir e a se posicionar. Obrigado, Santo Deus, por essa quinta parte. Eu tenho que louvar e agradecer de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meu amigo, minha amiga, por essa quinta parte, por me ouvir. Essa série de mensagens que está sendo muito maravilhosa. O Espírito tem me iluminado. Muitas coisas boas que também a pregação não é só para você, também para o missionário, que eu estou aprendendo, eu estou a gostar muito. Falta mais algumas partes antes da gente chegar no final. Tenha um bom final de semana. Arranque tudo que é entendimento. E se Deus falar com você, partilhe com outras pessoas. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Tenham um bom final de semana. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.